Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre o novo Chevrolet Corvette C8. Meu nome é William e a Chevrolet está aprendendo com a Ford como se perder na hora do desenvolvimento de um projeto. Fala pessoal, meu nome é Matheus. Eu acho que nós estamos vivendo talvez a melhor fase da história relacionada a carros americanos. E apesar do C8 ser um carro incrível, que está sendo um marco na história da Chevrolet e dos carros esportivos globais, eu fico muito triste de estar vendo o Corvette com motor dianteiro indo embora. Então, né, hoje a gente vai falar da 8ª geração do Corvette. Tem um monte de vídeo aí na descrição que eu deixei. Ladies and gentlemen, the all-new 2020 mid-engine Corvette. Bom, a Chevrolet fala que é o carro mais velho em linha de todos os tempos, e pelo que eu vi a ser pesquisada, é mesmo. A Mercedes fala que na verdade é a SL que é a mais antiga, né? Mas a SL eu fui buscar, ela tem uma produção interrompida num certo momento aí, talvez tenha até sido por conta da Segunda Guerra, e também a SL mudou de nome, né? Então, e você vê aquelas coisas da Mercedes que eu já comentei, que a Mercedes fala muita coisa que é pioneira em tudo, mas na verdade não é. A gente pode até gravar um NBcast sobre, sei lá, algo do tipo, onde surgiram as primeiras tecnologias, tá? Porque você fala assim, primeiro carro ABS, foi a Mercedes? Não, não foi a Mercedes. O primeiro carro com airbag? Não, não foi a Mercedes. O primeiro carro com controle de tração? Não foi a Mercedes. Muita coisa não foi a Mercedes, tá? Só que a Mercedes se vende daquela maneira como se fosse pioneira em tudo. Mas isso a gente pode deixar para um outro NBcast, tá? Voltando ao Corvette, então, o Corvette é um carro de 1953, geração C1. Eu até lembro algumas coisas que eu já falei sobre esse carro, até no Amigos por Carros. Primeira geração do Corvette no 53, o primeiro ano só tinha branco, só era produzido branco, né? E eu lembro que era um carro muito raro, porque também era muito caro comparado aos seus concorrentes, né? Não teve boas vendas, demorou para entrar no trilho, foi entrar no trilho mesmo, começar a vender bem na segunda geração, né? Que é o C2. Que é de 1963, e já viu a denominação Stingray, né? Inclusive esse carro, quem tem Amazon Prime aí, ou então você procura na internet, tem terceira temporada, episódio 8 do The Grand Tour. Tem um episódio muito legal que eles falam sobre os Corvettes assim, em especial da segunda e da terceira geração, que eram carros muito queridos pelos astronautas norte-americanos, tá? O C3... A terceira geração veio em 1968, que é mais uma cara meio Shark, meio tubarão aí, né? O C4 eu lembro... Eu tô falando algumas particularidades que eu lembro, tá? Assim, de cabeça. Até nem fui muito a fundo, porque a ideia é falar do C8. Mas o C4 eu lembro que foi em 1984, foi o ano que eu nasci até. Tinha uma versão com painel digital. E eu lembro que naquele jogo que eu já falei alguns episódios anteriores, até do jogo The Need for Speed, que era patrocinado, feito pela revista Road and Track, incrível acabamento, tinha a versão ZR1. A gente tem alguns C4s no Brasil. Dizem até que tem um ZR1 aqui, um preto, mas eu nunca vi pessoalmente, né? Na geração C5, um carro de 1997, muita gente fala que é o mais bonito de todos. Ainda tinha o farol escamoteável, né? Nessa época, por exemplo, é um exemplo esse C5 do Corvette, onde surgiu o Heads-Up Display. Na verdade, não foi a Chevrolet que inventou. É o que a gente comenta, eu vou deixar para outro, mas não foi a Mercedes também, mas pensa no Heads-Up Display, que é aquela telinha que você vê na frente do motorista, assim, aquela tela flutuante, né, num horizonte. Foi assim, na Chevrolet apareceu em 1997, olha só, na quinta geração. Esse carro tem a versão Z06 aqui no Brasil, né. Bom, depois em 2005 veio a geração C6, os faróis já passaram a ser fixos por conta de legislação, que a gente já falou, que antes era uma parede andando, né, tipo do Corvette C5. E ainda, mesmo o C6 ainda tem um feixe de mola, né? Mas foi um dos primeiros carros americanos modernos, assim, que começaram realmente a fazer curva, né? Fez um temporal no Top Gear. Eu cheguei a dirigir esse carro, tanto o câmbio manual como o automático. O automático até meio bizarro, porque os botões de mais e menos são invertidos, assim. Então é meio bizarro, mas é um carro, assim, pelo preço na época oferecido, um tremendo custo-benefício, né? Aí em 2014... veio o C7,
E uma particularidade que eu lembro do C7 é que tinha um câmbio manual de 7 marchas, né? A Porsche também ofereceu isso na época. É meio bizarro você falar, puta, câmbio manual de 7 marchas? Pois é. Tinha isso. Esse carro eu só andei no passageiro. E o que eu vou falar mais pra frente em referência a esse carro é que na versão ZR1 desse carro mais top, ele fez 7 minutos e 4 em Nürburgring Nordschleife, né? Até o momento, assim, é considerado o Corvette mais rápido de todos os tempos, né? E por fim, em 2019 surge a geração C8, que a grande revolução aí foi o surgimento do motor central, né? Hi, I'm Jay Leno. I'm here with Ed Piatek. He is chief engineer for Corvette, and this is the first time he has been outside in the last couple of years because he spent his whole life working on this. And boy, what a beautiful job he's done. This is the 2020 Corvette Stingray. Então, vamos falar do C8, um carro que está quebrando toda essa história aí de Corvette desde o C1 com motor dianteiro, agora é motor central. A gente tem que falar de um cara chamado Zora, que foi um cara que veio para os Estados Unidos ali nos anos 40 e acabou por trabalhar na Chevrolet. E ele, quando engenheiro na Chevrolet, ele tentou convencer que eles tinham que transformar aquele projeto num carro que fosse concorrente dos europeus, que estavam já começando a usar naquela época, ali nos anos 60, você tinha 550 Spider da Porsche, você tinha algumas Ferrari já com motor central, que estavam fazendo sucesso em Le Mans, nas pistas lá fora, e eram considerados o máximo que tinha de engenharia de performance naquela época. Então existiram desde 1964 até a década de 90 vários protótipos com motor central, só que a ideia nunca foi para frente, porque justamente o Corvette com motor dianteiro era um carro que fez muito sucesso na época, junto com o Camaro dentro da Chevrolet, e eles nunca quiseram mudar essa receita, né? Só que de uns tempos para cá, a Chevrolet diz que estava chegando no ápice do que eles conseguiam dessa plataforma com motor dianteiro. Já tinha um pessoal dentro da própria Chevrolet querendo transformar esse projeto, levar para frente o projeto com motor dianteiro, e agora para 2020 está decidido mesmo que a geração C8, a oitava geração, ela vai ter motor central. Então eu acho que é importante a gente estar falando desse cara. Vai ter, já adiantando, vai ter uma versão que vai ser chamada Zora do C8, que provavelmente vai ser uma versão que está sendo falada que vai ser acima até do ZR1. A gente vai falar de todas as versões do Corvette, para quem não conhece muito direito, ele já falou um pouquinho, mas ela vai ser acima do ZR1, ela vai ser híbrida e dizem que ela vai ter 1000 cavalos. Tudo bem que nós estamos gravando em novembro de 2019, saíram agora nessas últimas semanas os primeiros reviews americanos do C8, a única versão que a gente tem agora é uma versão V8 aspirada de 495 cavalos, então a gente não tem nem um Z06, nem um ZR1, nem qualquer outro tipo de versão nessa versão Zora, mas já tem algumas fontes ali dentro da Chevrolet que falam que realmente vai existir essa versão Zora, que vai ser de certa forma, uma homenagem, né, realmente uma homenagem carinhosa, né, pro Zora, né, que infelizmente faleceu, não chegou a ver isso aí, e até é um carro que hoje está fazendo... tem muita gente do meio automotivo lá fora, a gente viu os reviews, estão considerando que esse é um dos carros mais importantes do ano, justamente porque é um carro que desde os anos 60 tá para acontecer, nunca foi para frente, e assim, deixou muita gente empolgada com a questão de ser um carro americano com motor central, só que de certa forma os fãs apaixonados pelo Corvette, que não são poucos, eu acho que realmente a gente está vindo numa onda aí que a gente falou de Dodge Challenger, falamos também de Mustang por causa do lançamento do GT500, então chegamos agora no Corvette, né? Tudo meio que muito junto. Então eu acho que realmente é um carro muito icônico, né? Eu vou começar falando só para a gente entender, tem uns reviews aí na descrição, a gente vai comentar tudo a respeito. Tem alguns reviews que saíram aí, eu recomendo vocês assistirem principalmente o review do Matt Farah, do Smoke Tire, e tem um review muito bom escrito do Jason Camisa pela Road & Track, né? Até a ocasião que o Matt Farah testou o carro foi justamente nesse comparativo aí de carro do ano da Car & Driver, desculpa, da Road & Track, que são muitas revistas, desculpa. Teve aí também uma questão que a Motor Trend testou o carro, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas esses são os reviews mais legais que tem na minha opinião. Então eu vou falar um pouco do carro hoje que tem disponível.
Motor central, atualmente só um V8 6.2, o código dele é LT2, são 495 HPs para 65 kgfm de torque. No teste da Car Driver, da Road Track, ele fez o 0 a 60 milhas, que dá 0,96 km por hora em 2.8. Então dá para falar que com certeza ele faz o 0 a 100 em menos de 3 segundos. O que acontece? A grande questão da discussão é que esse carro aí ele começa por menos de 60 mil dólares. Então a gente pega aí as versões mais tops dos carros que a gente falou, do Challenger, a gente vai ter o Hellcat Red Eye Wide Body lá, que começa em 77 mil dólares. Se você não quiser o Wide Body, você vai pegar ele por 70 mil dólares. Então, mas vamos considerar que o Wide Body é o mais top, 77 mil dólares. Aí a gente pega o GT500, que começa em 74 mil dólares, se eu não me engano, que a gente falou da última vez. E agora a gente tem esse carro aí com motor central, começando por menos de 60 mil dólares, porque para fazer a comparação de todos, eu joguei o código postal ali de Nova Jersey, de Newark, então seria meio que cobrado o equivalente para todos, de todas as marcas. Ele começa em 59.995 dólares. Tudo bem que eu vou falar um pouco dos carros que foram testados, nenhum deles são esse preço base. E o William já tem aí algumas informações de importadores brasileiros que vão trazer o carro para cá. O que eles falaram de preço, tanto lá fora como aqui no Brasil? Praticamente dobrando, né? Eles estavam falando em... É porque é o seguinte, o pessoal tá falando aí 59, que seja 60 mil dólares. As notícias que eu tenho acompanhado diz que isso, apesar que no site, você entra no site da Chevrolet e tá ainda esse preço como o Matheus falou, mas as notícias que tem saído falou que hoje o mais básico é pelo menos 67 e que não iam conseguir segurar abaixo de 70 depois da virada do ano, de 2019 para 2020, né? Então o que foi falado para mim, pelo menos, é que o pessoal tava pagando algo em torno de 120 mil dólares lá fora para trazer para cá pro Brasil. Então, assim, tá vindo algumas unidades, pelo menos umas 5 aí que eu vi, acho que 6 unidades, pelo que eu entendi. Então vai ser um carro muito caro, né? Porque, bom, a cotação hoje de dólar acho que tá perto de 4, né? Cara, é carro que vai custar mais de R$1 milhão, né? I think a lot of the leadership thought we want to go to mid-engine because it's cool, you know, because most exotic sports cars in the world were mid-engine, but actually we were doing it because we felt like we were reaching the limit of our performance capability in the architectures that we had, and so we had to do something to move that forward. Então, como o Matheus falou, o motor passa a ser central, né? Porque era necessário trazer novos níveis de performance, né? Porque... Cara, é o que o Matheus falou, o C7 não tava mais... Chegou no limite mesmo, tá chegando né? próximo do limite, né? Vou lembrar também que, um comentário bacana em paralelo, a Ferrari ela tem a F12 agora super fast, né? Mas ela admite que não são os produtos mais rápidos dela, que essa proposta que ela tem com o V12 dianteiro em trechos, apesar de ser dianteira em trechos, ela fala que é mais para manter a tradição e vai ter o máximo de tempo possível o motor V12. Então, assim, o V12 não é a proposta de altíssima performance, mas mais para manter a tradição e agrada realmente uma galera, né? Eu ouço essa ideia do motor, assim, tem desde década de 70 que falam entre Corvette com motor central, mas eu comecei a ouvir a história em revistas na época, tá? Desde a geração C6, que eu vi que a Chevrolet estaria desenvolvendo um carro com motor central, e foi adiado várias vezes, né? Um pouco como o Matheus falou, o custo do projeto também seria altíssimo e o americano não tem essa tradição, com exceção do Ford GT, que é Ford, né? Não é Chevrolet. Eles não têm essa tradição de construir motor central, né? Então, saí muitas fotos geração C6, do meio da geração C6 para a geração C7, muitas fotos de protótipo. Falei, agora vai. E no meio da produção do C7, a Chevrolet confirmou que teria um Corvette com motor central. Eu lembro que até na época, acho que numa cartiga eu comentei com o Corne, e o Corne falou, cara, não acredito, eles estão falando desde sempre. Eu falei, então, eu também não acreditava, mas um CEO da Chevrolet confirmou, falou, não, o próximo vai ter um carro, um Corvette com motor central. A surpresa pra mim, pelo menos pra mim, né, foi saber que eles mudariam totalmente a proposta. Os caras deram uma cagada na tradição aí, né? Até eu comentei no episódio dos Amigos por Carros, cara, seria como a Porsche tá há tanto tempo colocando o motor 911 lá atrás, meio que sutilmente deslocando pro centro do carro, e daqui a pouco ela chegar na próxima geração e falar, então, o motor vai ser dianteiro. E assim, quando eu recebi a notícia,
Eu fiquei meio perdido, eu falei, tá, beleza, esse é o Corvette com motor central, mas vamos ver como vai ser aí, né, o sucessor do C7. Não, esse é o sucessor do C7. Não, mas vai ter um motor dianteiro. Não, vai ter esse carro, não vai ter Corvette com motor dianteiro. É o fim de uma era mesmo, né? E eu falei, o quê? Porque assim, na minha cabeça seriam 2 Corvettes, até uma especulação. Talvez é uma coisa que eu criei na minha cabeça que seriam 2 Corvettes, mas eu ouvi falar que tipo, o Corvette ia mudar, ser motor central e tal, ia ser uma possível mudança de nome. Até eu falei, caramba, mudança de nome? Aí até eu pensei na minha cabeça, será que o Camaro vai mudar de proposta? Porque assim, é um Camaro que anda, entre aspas, junto com o Corvette, né, em produção. Saiu, voltou depois com essa geração do Bumblebee aí, do Camaro amarelo, famoso Camaro amarelo. Cara, e aí, o que eles vão fazer, né? Mas assim, achei estranho, a Chevrolet realmente deu uma cagada na tradição. Os engenheiros da Chevrolet disseram que realmente tem que mudar para poder ser mais rápido. Como eu falei o exemplo aí, né, do C7 ZR1 em Nürburgring Nordschleife, é um carro de 7 minutos e 14, né? Foi uma própria decepção para a Chevrolet, porque ela estava esperando o sub-7, tá? Vou trazer um paralelo para vocês aí. Um carro que era muito comparado, o C6 ZR1. Era muito comparado com o GT2 RS, geração 997. De desempenho, circuito e tudo mais, tá? Um carro que era até um pouco mais barato. E era um rival direto, né? Comparava muito, desempenho muito parecido. Dá pra você ter ideia em Nordschleife. O 997 GT2 RS, ele é 1.6 segundos mais rápido que o Corvette. É muito próximo, são carros muito próximos. Em Nordschleife isso, né? Isso o C6 ZR1 comparado com o 997 GT2 RS. Falei, caramba, são carros muito próximos, né? Porsche um pouquinho mais na frente, mas dependendo do teste que você for fazer aí. Até tem teste do ZR1 em Drag Race que anda um pouquinho mais que o GT2 RS, mas basicamente, carros muito similares, né? Era o ápice também, né, dos modelos. Exatamente. Né? Você pensar que você tinha... Das duas montadoras, né? O C6 normal, o basicão, até o ZR1, que era o 6.2 Supercharger, 638 cavalos, né? Meio parecida a potência até com o tipo, era o ápice mesmo aí você... que tinha dos dois modelos. Isso, aí você pensa, caramba, 1.6 segundos de diferença e tal. Aí chega a geração 991 do GT2 RS, um carro que faz 647.3. Cara, ele é 17 segundos mais rápido que o ZR1 da geração C7. Aí você para e pensa, o que a Porsche fez tão de diferente que a Chevrolet não conseguiu? E a grande questão que era a luta deles é exatamente, chega um momento que os caras falaram, cara, aqueles momentos que às vezes você tá tão dentro de um projeto que você fala, puta, eu não consigo melhorar, tá, então cara, deixa esse de lado, vamos rascunhar um novo, sabe, novas ideias, a gente tem que mudar radicalmente para tentar não ser um produto mais... Isso é um monstro, né? 7 minutos e 4 em Nordschleife. Mas cara, a gente precisa repensar algumas coisas. E aí veio no momento certo, né? Então, acho que a hora da gente... Chegou o momento, imagino eles conversando, né, entre eles. Chegou o momento de a gente repensar algumas coisas e talvez trazer o Corvette com o motor central, né? Então, a Chevrolet quis trazer um novo padrão, não só de performance, assim como tecnologia e luxo. O luxo seria o novo foco. O C7 já é muito melhor de acabamento do que o C6. Se você olha pessoalmente, você vê o nível, melhorou bastante. Agora o C8 eles tentam melhorar ainda mais. Então eles mexem na distribuição de peso, é um carro mais focado no eixo traseiro, né? Visualmente, a proporção do C8 eu acho meio esquisita. Da frente até o meio do carro parece realmente uma evolução de Corvette. Falei, olha, um Corvette é um C8 mesmo, né? Uma evolução do C7. Achei bacana, vi gente comparando com a NSX, com a 488, F8 na verdade, né? Mas da metade pra trás parece um Camaro. Até eu falei, nossa, o que aconteceu ali? Aquele negócio que o Jeremy fala, parece que morreu o projetista no meio do caminho, né? E chamou um cara que fez o Camaro, tipo... O cara do Corvette tá projetando, chegou no meio do caminho, o cara morreu. Putz, e agora? Falta o restante. Chama um cara que fez o Camaro, aí ele termina. Aí ficou aquela parte esquisita. Aí você entende que a Chevrolet, assim como a Ford, ela adaptou um porta-malas ali atrás, né? Atrás do motor. É a mesma coisa que tem no Ford GT. E eu acho que assim, se não tivesse esse porta-mala do Ford GT e nesse Corvette, seria um carro muito mais harmonioso, tá? Acho que a proporção do carro é aquela coisa que o Henrique fala, né? O Henrique não tá aqui hoje, mas ele fala, cara, visualmente... Eu vejo muito esse Corvette C8, tipo, a proporção dele é esquisita, sabe? Você pode até achar um carro bonito ou feio, tá? Mas a proporção eu acho meio esquisita. Apesar daquele porta-mala no Ford GT, eu não vi exatamente... Eu vi as dois, né? Do Corvette, que
357 litros de bagagem, né? O do Ford GT é bem medíocre, né? Peso seco 1.536 quilos. Teto, portas traseiras e a porta da parte de trás lá é um plástico reforçado com fibra de carbono, né? The only naturally aspirated V8 in the segment. 6.2 litre naturally aspirated V8 making 495 brake horsepower, that's 502 metric horsepower and 470 pounds-foot of torque. That's about 640 newton meters of torque in total. But this car will do 0 to 60 miles an hour in under 3 seconds. Cara, complementando um pouco o que você falou dessa questão aí, você falou que você foi ingênuo achando que iam ter 2 Corvettes, né, entre aspas. Isso, exatamente. Mas eu também tinha essa impressão, porque você pega, tudo bem, o Camaro vai ter a briga eterna dele com o Mustang. Então a gente sabe que o Camaro, pelo menos aí isso me assusta um pouco também, porque você fala que talvez o Camaro saia de linha quando acabar o contrato com algumas fornecedoras de peça, né? Uhum. Aí isso aí já assusta um pouco, porque você pega a Ford fala que vai parar de produzir carros nos Estados Unidos, que talvez só vai fazer as versões esportivas, né, de Mustang e tudo mais. SUV, crossover e Mustang, caminhonete. Caminhonete e Mustang, basicamente, né? Entendeu? Aí você fala dessa questão do Camaro tá saindo, e tipo, eu fico meio empolgado e assustado ao mesmo tempo, porque como a gente gravou do Challenger, na minha opinião, foi o NBcast mais legal de todos que a gente gravou até hoje. O Mustang, que a gente gravou eu e você, cara, um GT500 de 760 cavalos de fábrica que consegue tracionar e ter controle sobre aquilo, entendeu? Então, tipo, beleza, legal pra caramba, tudo bem. Ford também com um Ford GT, entre aspas, assim, um hypercar da Ford, o Halo Car da Ford, né? Que a gente tava esperando faz tempo também. Então, tipo, você fala, pô, chegou na Chevrolet, eu gosto muito do que ela faz com algumas versões, que eu falo que são as versões semipistas do Corvette, do Camaro, que é um LE, né? Que você consegue colocar aquele pacote aerodinâmico com asa, com splitter na frente. E, cara, o Corvette que, tipo, ele sempre se diferenciou um pouco de Challenger, de Mustang, de Camaro, porque era para aquele comprador mais maduro, era pro cara pro pai de família americano que já era bem sucedido, que jogava golfe no final de semana, queria ter um carro esportivo, mas não queria uma coisa numa pegada mais jovem, talvez até mais, não sei explicar, menos refinada, sabe? Uma coisa menos especial, né? Que o Corvette sempre ficou nesse topo da linha mesmo da Chevrolet. É um carro assim que eu comparo até mais com o Viper, seja da questão das proporções e da performance e também do público que compra, né? Então eu falei, cara, eles não vão matar um ícone que tá aí desde sempre, entendeu? O carro existe, você pensa em Chevrolet, fala um Chevrolet, você vai falar o Camaro, você vai falar o Corvette, entendeu? Então eu falava, realmente vai ter, e com essa questão que falava Zora, e até o protótipo era chamado de Zora, falei, cara, eles vão ter tanto o Central, que vai ser o flagship, vai ser tipo um Ford GT da Chevrolet, e eles vão manter o Corvette, com motor dianteiro, beleza ali. Só que aí, tipo, muda, e os caras falam que não, realmente não vai ter, a partir daqui vai ser isso, a gente vai ficar só com o Camaro. E tem essa probabilidade aí de daqui a alguns anos, 2, 3 anos, o Camaro sair de linha, entendeu? Então, assim, a gente sabe, a gente quer isso também, a gente quer um esportivo americano, a gente quer, de certa forma, um Corvette com motor central, mas é meio complicado, porque é como você falou do 911, cara, parece que, tipo, esquece todo o legado do carro, não, agora é isso, entendeu? Ainda mais americano, que toda vez a gente vê os caras lançar uma versão comemorativa daquele modelo, ou daquela história da marca, ou de alguma pista, como tem lá, citando rapidinho, tem o Charger Daytona, tem tantas outras versões, CRT, entendeu? CRT. Mustang Laguna Seca e tudo mais, então a gente fala, poxa, os caras realmente vão deixar isso para trás? Então, se você tiver tempo, eu vou pedir para o William colocar na descrição também, o Matt Farah do Smoking Tire, ele faz um podcast muito legal, e ele não pega pessoas só relacionadas a carro, mas nesse especificamente ele chamou pessoas que estiveram presentes, jornalistas que estiveram presentes com ele no teste da Car and Driver para escolher o Performance Car of the Year, que o C8 tá envolvido, e tem, eu até comentei isso com você, Will, eles têm uma discussão meio que justamente assim,
dessa ideologia do que representa o Corvette, e do C8 tá substituindo as versões com motor dianteiro. Assim, igual a gente conversou com o Supra, conversou sobre NSX, eu acho que nesse carro, novamente, eles escolheram o nome errado. Podia chamar Zora, só Zora, entendeu? Porque é um negócio que está sendo esperado e algumas pessoas querem desde 1964, entendeu? Talvez Corvette Zora, né? Ou... alguma coisa assim. Zora ou edição Corvette. Manter o C7, entendeu? Não é uma questão do C7, manter a versão com motor dianteiro, só que é muito caro, entendeu? Tanto que eu acho que a Chevrolet está realmente percebendo que é um projeto caro, porque eles prometem começar em $60 mil. Hoje, se você entrar, hoje, novembro de 2019, você entrar no configurador da Chevrolet nos Estados Unidos, você configura um LT, que é o de entrada, ele tá lá, $59.995, e dependendo de algum estado, pode ser que seja até mais barato, entendeu? Dependendo do estado americano. Então, hoje eles conseguem prometer isso, mas vai aumentar, como você falou. E tem o ágio, tem essa questão do ágio também. Hoje os caras estavam falando, já tava em 60. Eu coloquei no vídeo, acho que faz umas 2 semanas. Os caras estão falando, ó, já chegou em 67. Na versão mais simples, um LT. Então. Mas falaram que, ó, até fim do ano, segura esse valor até. E ela tá com um problema de produção que eu vou falar mais pra frente. Mas diz que, ó, você quer encomendar, comenda até esse ano pra você conseguir manter em menos de $70 mil, porque já vai passar pra cima, entendeu? Ainda mais com atraso de produção absurdo. Mas se a gente for ficar conversando só dessa questão de ele deixar de existir, por que ele existe e tudo mais, eu acho que a gente vai ficar aqui pra sempre. Então, meio que pra botar um ponto final nessa questão do porquê que ele existe, do porquê que ele não existe, procure aí no canal do Matt Farah. Se você jogar eu coloco o link na descrição. Que seria o podcast número 464, tem 2h06. Se você tiver com o seu inglês de dia, você vai dar risada pra caramba e você vai aprender muita coisa legal de carro. Eu recomendo aí, tem eventualmente aí, que eu não cheguei a anotar aqui, quando que começa essa discussão do C8, que na verdade eles discutem um pouco, depois eles falam do outro carro, aí vai. Então, falando do C8 hoje, eu tenho aqui praticamente tudo que você consegue ainda comprar de C7 e o que você tem disponível de C8. Que a gente não comentou até agora, temos a versão Coupé, que na verdade ela é targa, você consegue remover o teto dela, né, como é com praticamente todos os C7, tem justamente o espaço lá atrás do motor para você armazenar essa capota, e recentemente foi apresentada a versão conversível do carro, que a gente já esperava, mas o que roubou o show mesmo foi a versão de corrida, que ninguém esperava. Foi lançado já o C8R, que é a versão de corrida, já até andou agora no finzinho do mês passado lá em Petit Le Mans, mas só em volta de apresentação lá em Road Atlanta. Já está preparado para estrear ano que vem nas 24 horas de Daytona no finzinho de janeiro. É importante, tudo bem, é um carro de corrida, mas é importante a gente falar dele hoje. Mais para frente eu vou trazer aqui, porque tem umas coisas importantes relacionadas a esse carro. Então, a gente vai falando do C8. Hoje você consegue configurar só essa versão que eu falei, 6.8, com motor LT2 de 495 cavalos, 65 kgfm de torque. Você vai ter 3 versões, a versão 1LT, que ainda não está disponível o conversível, então tô falando só do Coupé, que na verdade é o Targa, né? É 6.2, no configurador, né? 6.2. Um LT que começa ali por menos de $60 mil, a 2LT que começa em $67 mil e a 3LT que começa em $71.500. Por que eu tô falando dessas versões? São 1LT, 2LT, 3LT, são pacotes de opcionais que vão vir um solzinho um pouquinho melhor, multimídia um pouquinho melhor, acabamento um pouquinho melhor, vai ter essa diferença aí. Então, da primeira, que começa em $60 mil, até a outra, que acaba em $71 mil, são uma diferença de $11 mil, $11.500, né? Então, para você ver aí quanto que você consegue deixar o C8 caro, se você entrar no configurador, seja para configurar qualquer tipo de carro, tem todo tipo de opcional, de faixinha, de carboninho aqui, carboninho ali, coisas que você consegue acrescentar. Então, dá para você deixar esse carro muito caro. Então, mas só pensando nesses pacotes são isso. E é importante falar que os testes que foram feitos pela Motor Trend e pela Road & Track,
era um C8 com pacote 3LT com um pacote de performance Z51, que é uma sigla famosa aí da Chevrolet de muitas décadas aí, que é relacionada à performance. Deixa eu pegar na minha colinha aqui. É um pacote que custa no C8 $5 mil. Ele vai vir com os freios J Performance da Brembo, ele vai vir com a suspensão mais chique que tem, ele vem com Performance Exhaust, né, o escapamento mais esportivo, ele vem com diferencial traseiro limitado eletronicamente, ele tem um front splitter diferente e ele vem com os pneus Michelin Pilot Sport 4S e ele tem um sistema de refrigeração diferente, é um sistema um pouco mais parrudo, porque o Z51, todas as vezes que ele foi especificado até hoje, é pro cara que pensa em levar um Corvette pra pista para levar pro Truck Day. Importante falar também com essa questão do preço, porque a internet inteira tá falando que é o carro de $60 mil, motor central, que vai dar pau em Ferrari, em Lamborghini, em Porsche, em McLaren, mas essa versão que a Road Track testou, que é o 3LT com pacote Z51, ele custa $88.800. Se você tirar os bancos esportivos, o sistema de som, que é o mais chique lá, tirar até o heads-up display e tirar o pacote Z51, ele cai para $67 mil. Então, é mais ou menos isso aí que o William tá falando. Por comparação, cara, não tem muita coisa que você consegue comprar com motor central no mundo hoje por esse preço, considerando que ele começa em $60 mil. Para ter uma ideia, um Cayman S nos Estados Unidos ele começa em $64 mil. O Cayman sem CS, $57 mil. Então é bem equiparado ali, mas o Corvette ele vai ter quase 200 cavalos a mais, muito mais torque e é meio que uma categoria acima. Não vai ter todo o refino que a gente sabe de sempre de carro americano, que a gente vai comentar mais para frente, mas só para ter um pouco mais de ideia, ele um Cayman GTS $81 mil, Boxster normal $60 mil, Boxster S $72 mil, Boxster GTS $83 mil. Ah, Matheus, e o 911 mais barato você consegue comprar nos Estados Unidos? Cara, um Carreira S, carreira pé de boi sem nenhum opcional nos Estados Unidos, $97.400. Então, realmente, mesmo que esse carro custasse $100 mil, ainda é uma barganha. Eu lembro que o Salomondri, quando comprou a performante dele, ele pagou $335 mil. A AMG GTR, $185 mil. GT3, acho que começa em $180 mil nos Estados Unidos, o 991 que saiu de linha, não tem mais. Então, é só para ter uma ideia do que esse carro está oferecendo hoje na versão de entrada dele, que é o Stingray, né? Não existe ainda um Z06, não existe ainda um ZR1, para ter uma ideia. Comparando com o carro que está saindo, o Stingray vai começar, o C7, né? Ele começa ali um pouquinho abaixo de $57 mil. Eu não vou ficar entrando aqui em todos os detalhes, porque eu peguei aqui todas as versões, automático, conversível, coupé. Para comparar o mais próximo que seria, se for pensar que esse é o C8 de entrada, o C7 de entrada, que seria um Stingray, comparando com esse da Motor Trend, o C7 com o pacote 3LT e o Z51 automático, né, porque não existia câmbio de dupla embreagem ainda, o manual não dá para comparar, porque não existe pelo menos ainda o C8 com câmbio manual, ele começa em $73 mil. Então você para, porra, é uma diferença, de $15 mil, mas é um carro com motor central e ele tá muito mais refinado no interior. Como o William falou, mudou muita coisa para essa questão de ser um motor central, que é para pegar o comprador de um carro europeu premium, que pode ser um Porsche, pode ser uma McLaren, até Lotus entrou na brincadeira, porque tinha uma Lotus que eles estavam comparando nesse negócio da Road Track. Acho que é Evora, então, né? Eles têm que... Evora GT. Eles tiveram que levar a questão da cabine, porque assim, a gente já falou no Challenger, a gente já falou no Mustang. Cara, quem compra um carro americano, compra pela questão de ser performance barata, entendeu? Não tá pensando que você vai ter o maior porta-copos do mundo e vai ter um interior de plástico, entendeu? Mas, como se trata de um Corvette que é o flagship, e por agora ser motor central, os caras realmente trabalharam aí na questão da qualidade do interior. Pelo que eu vi e li nos reviews, todo mundo foi muito positivo. Você vê realmente que o couro é um couro melhor. Acho que foi o James da Pumphrey, da Donut Media, que o vídeo é muito legal também.
Ele fala, você olha para o material, você imagina que aquele material é couro, você encosta nele, ele é couro. Você imagina que aquilo é fibra de carbono, você encosta, é fibra. Você acha que aquilo é metal, você encosta, é geladinho ao toque, então é metal também. Só que assim, em alguns lugares, como o Jason Camisa fala no review dele, parte ali de baixo de banco é plástico barato, é plástico que vai riscar. Então, algumas coisas que a Chevrolet já tem que começar a prestar atenção no que eles têm que mudar, né? Falando um pouquinho mais aqui para o William poder falar um pouquinho, as outras Não, vai falando que tem, eu tô olhando o configurador. Tem muita opção no configurador, hein? Tem Caramba. muita coisa. Então, só para pensar, eu vou falar agora falei do Stingray, vou falar agora do Grand Sport, vou falar do Z06 e vou falar do R1. Tanto o Stingray quanto o Grand Sport, ele tem essas questões das versões 1LT, 2LT, 3LT. No Grand Sport ele só vai mudar a letrinha no final, 1LZ, 2LZ, 3LZ. Para você ter uma ideia, o Grand Sport mais barato ele começa em $66 mil, então ali é um Corvette que ele também não é o mais esportivo, mas ele também não é o mais básico, ele ainda vai ser mais caro na sua versão básica, comparado com o C8 mais básico que a gente tem hoje. Aí você vai ter o Z06, que realmente aí já começa a ficar uma coisa muito chique. No C6 ele era aspirado, o famosíssimo motor LS7 de 7 litros, 505 cavalos. No Z06 C7 ele é o bloco LT4, que é um V8 6.2 Supercharger de 650 cavalos. A versão mais rápida dele é justamente com um pacote 3LZ com motor com câmbio automático. Ele vai fazer o 0 a 100 em 2.95, então ele ainda é a versão mais top do Z06, ainda mais lenta que a versão de entrada do C8, para vocês verem como que é importante, o que significa um carro ser motor central. E o C8 de entrada ele tem quase 200 cavalos a menos aqui, não consigo nem fazer essa conta aqui, 500 cavalos, tem 150 cavalos a menos. E ele é aspirado. Aí você vai ter o topo da linha do C7, que vai ser o R1, sempre foi o topo da linha, no caso do C6 também, que lá era 6.2, 638 cavalos. Nos R1 C7 assusta, porque ele é 6.2 V8, mas é um bloco diferente. É o LT5, são 755 cavalos. E aí ele se equipara no C8. Então olha o que assusta, o C8 com esse motor aspirado, só que central, ele faz o 0 a 60 milhas em 2.8, o ZR1 com motor dianteiro de 755 cavalos, eu não consigo fazer essa conta, são 260 cavalos a mais que o C8 aspiradinho que a gente tem hoje. Ele faz o 0 a 100 em 2.8, então ele ainda é mais lento que o C8 de entrada, então isso assusta muito, até porque o ZR1 ele custa, na versão básica dele, ele custa $122 mil sem nenhum opcional. Se você começar a colocar opcional, você vai falir. E tem a versão conversível, que aí aí tem a versão mais top, na verdade, do ZR1, ela custa $132 mil sem opcionais. E aí que assusta um pouco também, porque não existe mais a versão automática, você só consegue configurar ele com com câmbio manual ainda, né? Talvez seja realmente para pegar esses entusiastas assim de última hora, né? Porque o carro realmente não vai existir mais. E o que a gente tem do C8 foi isso aí que eu falei. Começa em $60 mil, vai até $72 mil ali na 3LT, antes de você começar a colocar os opcionais. Pensa que essa versão aí bacana que a Road Track testou, ela tá ali na casa dos $88 mil, mas com $88 mil, o que você compra de Porsche? Você não compra nem um Carrera pé de boi sem nenhum opcional nos Estados Unidos. Então, é isso que assusta muito da questão de como a Chevrolet está precificando esse carro. Vamos falar agora dos reviews para justificar ainda mais de todo mundo estar assustado com esse preço. Tem uma roubadinha que a Mototrend fez aí no dinamômetro que a gente vai falar também. E que mais que eu tenho para falar antes de passar a bola para você, Will? Fala aí o que você tá fazendo no configurador, vai. Eu tô fazendo aquela tentativa de deixar o carro mais caro possível. É que tem vários opcionais que você adiciona um e tem que tirar outro. Mas, assim, o valor máximo que eu tô chegando pelo momento é $106 mil. 106.565, que é mais ou menos, pelo que eu me lembre,
todos opcionais que eu pus no GT500 mais novo 2020, né? Mais ou menos aqui. Guys and gals, you freaking car nerds, it is here at last. A real, honest to dog, production ready, fast AF, mid-engine American sports car. We have been dreaming and speculating and gossiping for literally decades about this thing. And I can't think of another car that's been hyped more than this besides the Supra, but the difference is this one didn't disappoint everybody. It blew everyone's freaking minds. Let's find out why this thing, this beautiful thing, is so special. We're going front to trunk, bumper to bumper on the new mid-engine C8 Corvette. Eu vi que são 4 tipos de rodas, 3 tipos de bancos, até eu vi banco aqui GT1, GT2 e Competition, que seria o mais agressivo. Vendo os reviews aí do Matt Farah e tudo, ele é um dos caras que dirigiu forte no circuito, né? Então ele fala que é um carro extremamente ágil, graças a essa nova configuração, mas em alguns momentos ele parece que maqueia um pouco a sensação, né? Bom, é o que o Matheus falou, é o Corvette de entrada mais rápido da história. Então com o pacote Z51, eu vi assim alguns números perdidos, como eu falo, né? Não contradições, mas perdidos assim, mas um que eu achei aqui, com o pacote Z51, fala que o 0 a 100 é 2.85, né? Até com esse número, como o Matheus falou, acaba sendo até mais rápido que o C7 ZR1. Isso é assustador, cara. É foda. Ele até comenta, também, o Matt Farah, né? Que é o... Cara, como é importante a distribuição de peso no carro. É um negócio de pensar fora da caixa, Matheus. Seja que um momento você não consegue... Você tá desenvolvendo uma coisa, cara, não consigo... A plataforma tá no limite. Então, não consigo. Tá bom, cara. Então, assim, deixa esse projeto de lado. Vamos começar um novo, sabe? Folha branco. Vamos começar... Não do zero, porque você já tem muito know-how, né? Mas, cara, a gente vê que se a gente passar esse peso pra trás... Virar realmente o central traseiro, vai aliviar muito coisa de distribuição de peso. E essa é a ideia, né? Então, o volante é meio quadrangular, me lembra um pouco da LaFerrari. E ele é um volante elétrico. Eu não sou muito fã dos volantes quadrangular, mas até entendo que talvez de tocada seja muito bom, né? Cockpit focado extremamente para o motorista. Ele até se movimentou, pelo que eu vi aqui, 42 centímetros para frente. O design interno totalmente novo. Tem uma tira de botões no painel entre o motorista e o passageiro que eles chamam de Climate Control Strip. Eu acho bizarro, esquisito e nada intuitivo. Quando eu falo intuitivo, porque é o seguinte, muito do que você está num carro hoje, o que é um negócio intuitivo? O que é a interface e a ergonomia de um carro? Muita coisa de você tá dentro de alguma coisa, você tá no teu telefone, putz, como é que eu faço para aumentar o volume? Ó, diminuir o ar-condicionado, ligar, desligar. No Corvette, depois de você olhar, você começa a entender, mas é aquela coisa que você, para apertar um botão, você tem que olhar exatamente pro botão, não é aquela coisa, vou ligar e desligar o ar-condicionado. Você sabe que é uma rodelinha no meio do painel, você vira esquerda, diminui e para a direita aumenta. No Corvette não é intuitivo, entendeu? Eu vi muita gente elogiando, mas eu falei, cara, ficou tão diferente, sabe? Eu não sei até que ponto isso é bom, né? Motor, como o Matheus falou, LT2, 6.2 Small Block, né, como eles falam, 501 cavalos mesmo, 64.9 kg de torque. O Matheus vai comentar mais do negócio do vídeo aí da Motor Trade, falando que a Chevrolet é possivelmente mentindo o carro, talvez até tendo 600 cavalos. Aspirado mais forte do segmento, cárter cerco com 3 bombas de óleo. Chevrolet quer homologar esse carro na Europa, terão adaptações aí pro Euro 6, vai ter até um volante na direita, no vídeo de Chimia é comentado isso, então vai ter pro mercado inglês. Agora, se você perguntar quando, cara, não foi nem anunciado, a Chevrolet tá com problema de entrega, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Sinceramente, esse carro pra Europa, eu diria que é 2021 só, tá? Pensando... Quando a Chevrolet e a Ford apresentou o Camaro, acho que o Mustang o Camaro, acho que também tem no volante na direita, não me lembro, o Mustang tem. Eles demoram coisa tipo 1 ano e meio depois que o carro foi lançado nos Estados Unidos, entendeu? Então assim, vai demorar pra caramba pra ir pra Europa. Mas assim, eu acredito que eles já estão testando o Euro 6, já alguma coisa de adaptação, como eu falei, a história está se invertendo, né? Agora nos Estados Unidos está ficando... Não, ao contrário, na Europa eu ia falar que os Estados Unidos tá ficando menos chato, na verdade a Europa tá ficando mais chato para homologar. Câmbio de dupla embreagem Tremec de 8 marchas, lembrando que o do GT500 que a gente falou da semana passada
Ele é Tremec também, só que ele é de 7 marchas, tá? Talvez tenhamos câmbio mecânico ano que vem, e já é uma estimativa aí que o câmbio mecânico desde 0 a 100, 0 a 200, algo seja em média de 1 segundo mais lento, tá? Então, cara, esse câmbio do Corvette provavelmente é uma evolução do que tá no GT500, até uma coisa que eu tava editando do GT500, o rapaz lá do Engineering Explain, ele fala até, acabei não citando isso, mas tô lembrando agora, porque eu tava editando, aí eu fui ver uns trechos do vídeo do cara, que ele fala que o do GT500 ele acha que as marchas não foram tão bem distribuídas, porque parece que as últimas 3 seria... Peraí, são 7 marchas, então a quinta, a sexta... Não, a sexta e a sétima são overdrive. Ele falou que a velocidade máxima você consegue chegar na quinta. Então ele fala, cara, eles podiam ter distribuído melhor as marchas no GT500, só uma overdrive, mas ele entende que é negócio de teste de emissão e tudo mais, né? No vídeo do Matt Farrell parece que a velocidade de troca é muito similar que a do GT500, né? Talvez um pouquinho mais rápido, um câmbio muito bom. Lembrando que o do GT500 é 100 milissegundos. Eles falam também que do Corvette é 100 milissegundos. Mas na tocada ali parece que é uma... Talvez tipo a diferença da 599 GTB para Hendrick GT. Talvez seja 85 ou 90. Parece que é uma nesguinha mais rápido, né? No vídeo do Matt Farrell dá pra ver o ponto-ataque. Parece legal, apesar que ele reclama que o câmbio não aceita toda hora. Fico imaginando o míssil que vai ser esse carro em umas versões mais tops, como o Matheus falou, Z06, ZR1. Na época do lançamento, a Chevrolet tinha falado o seguinte, um dos jornalistas tinha perguntado lá pro engenheiro da Chevrolet, eu vi, você apresentou todo o carro, puta legal. Faltou só uma coisa aí, qual que é a velocidade final do carro, né? Aí foi legal que o engenheiro respondeu, então, a gente não testou ainda. Aí todo mundo até deu risada na plateia. Aí o pessoal esperando uma resposta, né? Ele falou, olha, a velocidade final não é uma prioridade pra gente. Mas ele até falou, eu posso dizer que é muito rápido. Aí você fala, pô, mas que porcaria. Parece que determinaram já a velocidade, eu não sei se o Matheus achou o número, mas acho que é mais de 310 ou algo em torno disso, né? Talvez até seja... Acho que nenhum Corvette foi tão... Talvez o ZR1, mas de entrada nunca foi tão rápido. O ZR1 dava... O ZR1 original na Driver deu mais de 330. Cuidado que tem as mentiras do... Na aferido, porque no painel do ZR1 dos Corvette é uma mentira, velho, que eu vou te falar. Que eu nunca vi, entendeu? O ZR1 é esquisito, cara. Não cheguei a ver a velocidade final do C8. Pacote Z51, pelo que eu vi, suspensão de performance, freios maiores, maior arrefecimento para os freios, motor e escape. Esse carro tem um LSD eletrônico e você tem o opcional do Magnet Ride, que eu já tinha falado algumas vezes, é uma viscosidade que tem dentro da suspensão que muda de acordo com o modo que você tá no carro, né? De acordo com o modo seletor que você tá. Pelo que eu vi, vem sempre tendo a referência mais como o vídeo do Matt Farrell, mas no circuito que eles chamam de corner entry, no momento que você entra, parece que da maneira como você entra, o carro entra de uma maneira muito incrível, mas dependendo da velocidade que você tá, ele sai de frente, você dá acelerador e sai mais de frente. Então assim, é meio esquisito, os caras têm que melhorar esse understeer, né? Essa saída de frente, vamos ver como é que vai ser a solução deles, talvez um pneuzinho deu uma arrumada melhor. Achei legal a definição do Matt Farrell falando, esse carro ele falou super close to a Ferrari 458, né? Muito próximo a uma Ferrari 458. Eu falei, puta, legal. Demorar 9 anos para chegar a isso, 10 anos na verdade, né? Mas tudo bem. Esse carro tem lifting system, levanta 4 centímetros e demora 2.8 segundos para isso se fazer. After almost 70 years as a front-engine sports car, the 2020 Corvette features an all-new mid-engine design. That means the V8 now sits behind the passenger cell, centralizing the car's mass for superior acceleration, braking, and handling. Comentando tudo em cima do que você falou, começando pela cabine, você não falou muito da questão dos materiais aí do interior, você falou mais da questão da ergonomia. Achei legal o volante quadrado, o rapaz que apresenta o carro para o Jay Leno fala que ele é justamente achatado embaixo para ser mais fácil da pessoa entrar e sair ali do banco do motorista, e ele é mais achatadinho em cima também, justamente para você ter a melhor visibilidade possível ali do que você tem na frente do painel, né, ali no capô, para justamente conseguir posicionar o carro do melhor jeito possível, e você vê ali a tela LCD do painel dele, ele fica encaixado direitinho ali dentro, né. Cara, da cabine, que mais que tem para falar? Da questão de ergonomia, aquela tira ali, onde estão todos os controles, eu achei legal. Não foram todos os jornalistas que acharam aquilo bacana.
O que eles criticaram mais da cabine é justamente a questão da tela ali da multimídia, né? O painel que parece um iPadzinho que fica voltada para o motorista. Para quem dirige é muito legal, para quem não está dirigindo, eles falaram que é uma porcaria. O Jason Camisa justamente ficou mais alguns dias com o carro junto com o Matt Farah fazendo esse teste para Road and Track. Eles falam que se precisar mexer em alguma coisa na navegação, mexer em alguma coisa do ar-condicionado, mexer em alguma coisa do sistema de som, o motorista vai ter que parar o que ele está fazendo, e provavelmente vai estar dirigindo, né? Então ele vai ter que parar de se concentrar na rua para se concentrar na tela, porque quem está no passageiro fica meio que isolado ali. Então tem essa questão da cabine ter melhorado muito a questão da qualidade. Você vê ali no vídeo da Donut Media, eles dão uns closes a mais, assim, você vê realmente que parece que é muito bem construído, parece que o couro tem uma qualidade legal, que a fibra é muito bem feita, a fibra de carbono, entendeu? Parece que é tudo muito bem construído, bem encaixadinho, mas dessa questão de ergonomia é legal pro motorista, mas não é tão legal pro passageiro. Você tinha falado da questão de estar saindo de frente no sistema de suspensão, foi muito elogiado a questão do acerto de chassi que a Chevrolet fez e da questão do conforto da suspensão. Eles falaram que andando na rua, eu não sei se é exagero do Jason Camisa, mas ele fala que esse carro é tão confortável quanto um Rolls Royce, assim, sabe? Falaram que a gente sabe que provavelmente é um exagero, assim, mas muita gente que eu li, escutei, falando a respeito do carro, falam muito bem dessa questão do carro, como que ele se comporta. Lembra do Jeremy falando da 12C? Foi da 12C no Top Gear. Sim. Ele falou que o carro era mais confortável que um Rolls Royce. Olha, que eu posso falar, eu andei numa 12C, mas eu não andei no Rolls Royce. Nem fudendo, tá? Muito carro é melhor que a 12C. E eu não andei no Rolls Royce, mas vou te falar que uma classe S humilha, 12C, sabe? Mas segue, assim, então eu vou deixar isso de lado, mas segue. E ainda sobre essa questão do acerto de chassi, o que eles falam nessa matéria da Road and Track, e até na questão do... É legal o vídeo do Matt Farah porque ele é muito honesto, que ele fala que o que tá gravado dele dentro do carro foi na primeira oportunidade que ele teve para dirigir o carro. Então aquilo ali realmente é a reação real de toda a expectativa que ele tinha, e depois, quando ele sai do carro, na casa dele, ele fala realmente o que aconteceu, que ele passou mais tempo com o carro, a emoção do momento baixou, porque realmente o que tava pegando muito pra galera é que isso é uma puta novidade, é um carro que tá sendo esperado há muito tempo, que nunca existiu, e finalmente o negócio existe e as pessoas estavam andando naquele carro, então tem todo um hype em volta do carro. Então ele explica, ele é muito honesto, ele faz toda uma reflexão. E justamente nesse episódio que eu falei do podcast dele lá, o episódio 464, eles discutem a respeito disso. O que eles falam, é legal trazer isso, que além de ele ser um grande passo para a Chevrolet e para os esportivos americanos, pela questão do preço que a gente já discutiu tudo até agora, ele vai ser o carro de motor central, o carro esportivo de motor central, que muita gente antes só podia sonhar com Audi, só podia sonhar com uma Ferrari, com uma Lamborghini. Hoje o cara pode sonhar com um esportivo de motor central acessível, entendeu? Porque tem Camaro e Mustang que é mais caro, entendeu? O GT350R, que não é o topo de performance do Mustang, que agora tem o GT500, ele é mais caro que a versão de entrada do C8, entendeu? Então isso vai ser, sabe, é realmente tipo motor central para as massas, dá pra falar desse jeito, né? E que ele fala justamente da questão da direção, ele fala que ela é precisa, mas ela não é tão comunicativa. É justamente para o cara, pensando nisso, que eles conversaram com os engenheiros, é justamente pensando nisso, que vai ser a primeira vez que muita gente vai estar dirigindo ou tendo um carro de motor central. Então, como ele é a característica dinâmica dele é justamente ser um carro mais afiado, mais rápido de dirigibilidade, comparado com um carro de motor traseiro ou um carro com motor dianteiro, é justamente para ele não assustar tanto a pessoa, dela ser muito rápida, entendeu? Não ser tão comunicativa também, que é para a pessoa talvez ir mais leve, e a questão dele sair de frente quando ele entra muito quente nas curvas, como ele dá para ver muito no vídeo dele, é justamente aquilo ali, eles compensaram uma traseirada que o carro podia dar com a saída de frente, que ela é mais segura, entendeu? Ela assusta menos e a chance de dar uma merda menor, entendeu? Então é essa questão no vídeo você vê nitidamente que o carro espalha bastante a dianteira quando ele entra muito quente. É isso. That same engine becomes more refined. Nice little balance if you get some oversteer.
what a car. Oh my God, I can't believe it's so good. I mean, it smells like a Corvette in here, straight up. I love the slide. Yeah, so here, third gear, 45 miles an hour, that's where we're getting understeer. If you want to slide it, you either need to enter that corner hot and transfer the weight, or you need to get on that throttle early and then manage the slide. Eu imagino, exatamente o que você falou, é uma grosseria falar isso, mas eu concordo que é o carro central para as massas, né? Porque nessa... Você tem outros carros, eles até citam, acho que o MX-5, outros carros que são mais baratos, né? Mas nem se compara de desempenho com esse carro. Então vai ter muita gente que nunca dirigiu um carro com motor central e é bem diferente o comportamento, né? Então... Mas assim, ok ele ser deixado assim, futuras versões vão deixar um carro muito mais agressivo, não vão deixar tanto essa saída de frente, né? Mexi aqui, coloquei todos os opcionais possíveis, tá? Tupi aqui o carro que dá 109.660 mil dólares, né? Eu não sei nem que... Ele deixou até sem o pôr... Locate a dealer, request a coach... Não deixou nem pôr o CNPJ, nem fui, mas que seja 110 mil dólares. Mas é que eu falei, eu tô com um pouco medo desse preço. Você colocou o tour na fábrica, viu os caras montando? Eu pus o que dava, pus tudo. Eu vi que algumas coisas tinham uma plaquinha do museu, eu falei, põe essa porra também. Não sei o que de plaquinha, vocês põem também. Eu pus tudo. Outra dúvida, que eu vacilei, porque eu vi isso no Challenger e vi isso no Mustang. Quanto que é aquela taxa lá, aquela Gas Guzzler Tax? Então, aparece aqui aí? Tá, quer ver, ó, aqui tá assim, então. Cor selecionada, 1.990 dólares, Select Package... 6 mil dólares, eu coloquei 30 mil dólares de opcionais, que é o máximo que dá. Tem um tal de Destination Freight Charge, que é 1.095. Total Vehicle Price. Net Price e tal. Puta, não tem essa. Porque assim, deixa eu ver. Request a quote. Não deve ser isso aqui. Porque ele não deixou. Ele não tem muita opção. É que assim, pelo que eu vi, sem termos saído da Chevrolet, no momento que a gente tá gravando. Ele fala o seguinte, é um carro que não está em linha. O que é verdade, não está em linha, eu vou explicar o porquê. Achei uma opção de coach, puta, ele pede nome e tal. Nossa, ele identificou meu GPS aqui, tá falando cidade, São Paulo. Mas ele não tem um país, o país diz, coloque um país, um estado dentro do país americano. Mas, peraí, Napa, usa Coro Napa, isso eu tinha visto. A questão que é o seguinte, ele tá tipo upcoming vehicles, sabe? Carros que estão a caminho. Ele não tá no site, nesse momento que eu tô gravando, né? Que a gente tá gravando. Não é o carro que tá já em linha, entendeu? Então assim, não dá pra... Talvez não seja autorizado muita coisa, né? Talvez é tipo, deixa seus dados aqui, o vendedor da Chevrolet entra lá em contato com você, né? Bom, algumas coisas também aqui que eu peguei. Tem um parte no press release que diz assim... Generous use of real metal. Aí eu falei, o quê? Tipo, generosamente usado metais reais. Aí eu falei, que estranho. Aí eu fui ver o que é que eles consideram, estão usando o que eles consideram na cabeça deles, materiais nobres, como metais mesmo, não é artificiais. Então eles usam muito alumínio e titânio na construção do carro, né? Eu vi aqui que tem 6 modos de condução, 2 deles são novos. E você tem opções, duas coisas que chamam, um chama My Mode, e outro que chamam o Z-Mode, que esse Z-Mode ele é configurável, né? Você mexe desde resposta do acelerador, sensação no volante, se direto ou não, então direto assim ou resposta mais mole, e ajuste da suspensão, que é o que eu falei do Magnet Ride, né? Bom, o teto do carro é targa, por conta disso do carro inteiro diminuiu bastante o centro de gravidade em relação à geração C7, até eu coloquei aqui o preço inicial 60 mil dólares, até menos, na verdade como é que é, 59.995 acho, mas pelo que a notícia que eu tenho, não mais. Até considerando 60 mil dólares como preço base, ele é 10 mil dólares mais barato que o Toyota GR Supra. Então assim, caramba, velho, se pensar hoje não mais, mas dentro do que foi proposto, né? O carro é mais barato que o Toyota GR Supra. Muita gente não gosta, aliás, a gente teve a live do Amigos por causa, até o Matheus participou uma parte lá, nosso amigo René lá do Motor Grid. E eu tinha perguntado pra ele o que ele achou do Supra, né? Ele não gostou muito, porque é aquele negócio meio gourmetizado. Putz, eu até gostei. Vai estar saindo umas versões, apesar que aquelas versões, Matheus, que você mandou são muito
são aftermarket, né? Não é versão final, são versões de... Deixa eu explicar. Fale. Até estão falando que está sendo a reviravolta da Toyota, porque, como você falou, eu acho que a frase que define o novo Supra é o fato do badge Toyota que vai no carro, ele tem um part number BMW. Isso aí eu acho que é o que define esse carro. E agora tá tendo o SEMA, né? O SEMA, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Até engraçado no vídeo do James Pumphrey, da Donut Media, ele fala muito essa questão de esse carro vai ser muito preparado, porque aqui, olha quanto espaço tem aqui no compartimento do motor para você colocar um supercharger. Tipo, o SEMA vai estar lotado desses carros. Você já explicou dessa questão da entrega? Nem comecei, vou explicar, vou falar mais o motivo, mas nem comecei a entregar. A Chevrolet tava com o conceito de uma caminhonete C10, só que esse conceito se chama E10 porque ela tem um motor elétrico. Eu vou até te mostrar depois como é que fala. Ela tem a disposição das baterias, não sei lá que esquema que é da supercapacitor. Eu vou ler mais a respeito dela. Ela forma um V de um V8, assim, é bem legal a ideia. Tem um Camaro lá preparado pela própria Chevrolet, um Camaro Copo, né? Que é um Camaro que seria só de arrancada. E eles levaram... Tem um do Mustang também, esqueci, não é? O Camaro é Copo. Isso, do tem Mustang. O Cobra Jet. Cobra Jet, exatamente. Tem o Cobra Jet, acho que tem 2 Mustangs bem fortes preparados pela própria Ford lá. Tem um Mustang elétrico, que eventualmente a gente vai falar também. Tem Challenger, 900 cavalos. Tem muita coisa, Chama? Peraí, tem o Challenger também, como é que chama o Challenger? É o Elephant, né, que eles mandaram lá, né? Ele é tipo um Demon mais foda, né? Só de 1000 cavalos, né? Depois a gente fala dele. Então, aí no cima tava toda essa expectativa que ia ter vários C8 já preparados, mas infelizmente a única coisa que teve foi a Chevrolet levar o C8R de corrida, levou o conversível, levou esse Targuinha lá só pra mostrar que o carro ainda existe, né? Mas por que eu tô falando disso? Você tocou nesse assunto da Toyota. A Toyota mostrou várias versões lá, são pelo menos 5 versões, que são body kits diferentes, relacionadas à geração anterior do Supra, com aquela asa mais redonda, mais prateleira, mais alta, um body kit um pouquinho mais redondo. Tem um lá que é inspirado num departamento, uma homenagem ao TRD, que é desculpa, tô falando besteira, da própria Gazoo Racing lá, algumas outras coisas, preparados, tem um lá de acho que quase 700 cavalos, a gente pode, que eu li por cima assim, eu não tô conseguindo falar direitinho agora aqui, mas a gente pode gravar mais a respeito, mas ainda de fato são carros com motor BMW, né? Então, esse fiasco aí da Corvette já tem entregue, né, versões lá para apresentar no cima, preparado, que a gente esperava, mas infelizmente não vai ter. Referente já ao cima que o Matheus falou, que tem muita gente que falou, caramba, a Nissan apresentou o R36, pô, me mandaram uma mensagem, acho que foi ontem à noite, eu vi hoje de manhã, eu falei, impossível. Eu acordei com essa mensagem, R36, novo R36, sucessor do R35, eu falei, não é possível, assim, antes do pessoal saber, esse ano, eu vi uma notícia falando da Nissan, que eu acho que eu já tinha até no Twitter, eu não lembro, que o criador, um dos principais cabeças lá do desenvolvimento do GTR R35, o cara, ele deixou claro que não tem nada do R36, que aí teve um comentário de um outro rapaz da Nissan que falou, o rapaz que desenvolve o R35, ele vai se aposentar daqui a 2 anos, e ele não pretende desenvolver um novo projeto nesses 2 anos. Até eu falei na live do Amigos por Carros, eu falei, René, então assim, a gente vai ter pelo menos mais 2 anos de R35. É uma droga ouvir isso, né? Mas se não é só mais 2 anos, porque beleza, esse cara que é o responsável, a cabeça do R35, o cara se aposenta. O cara que vai entrar não é que tipo, não, vamos lançar agora. Calma, você demora alguns anos para desenvolver. Então lançaram algum body kit ou algum Photoshop, eu não sei o que é que me mandaram foto, se eu lembrar da foto eu ponho na descrição, se eu lembrar, se eu achar a foto eu ponho na descrição. De um suposto R35 que seria uma mistura entre o R35 e o R34. O desenho é até bonito. Eu falei, putz, se isso for pra frente, bacana. Mas não vai. Então, assim, eu vi gente até falar, comente isso na Cartigo. Eu falei, vou comentar o que na Cartigo? Isso aí é um desenho, isso não existe, sabe? Isso não é um R36. Mas, então, só pra comentar isso. Outro detalhe que eu preciso falar é que 1/4 de milha do ZR1 C7
é 10.8 e o do C8 é 11.1. É só 0,3 de diferença. Isso eu vi na revista da Motor Trend, que eu li uma reportagem ontem. Cara, 0,3 de diferença pro modelo mais top do C7 pro de entrada do C8. Então assim, a gente tem muito potencial. Vamos ver o que a Chevrolet vai fazer. Lógico que se comparar futuras versões tipo ZR1 do C8, vai ser carro bem mais caro, tá? Não duvido passar de 150 mil dólares, acho que tranquilo. Mas vai ser um tremendo custo-benefício. Eu acho que dá para explorar muita coisa. Eu gostaria de ver uma versão desse carro sem aquela parte do porta-malas atrás, sabe? Que eu acho que aquilo, se os caras diminuírem o carro, aquilo vai ficar muito mais foda. Não sei como é que vai ser as versões futuras, mas... O que eu tava lendo é que é o seguinte. Existem duas preocupações com o C8, tá? Primeiro, a aceitação do público, por conta da posição do motor, que era dianteiro pro central. Até o pessoal tá falando, até nesse momento, depois desse lançamento até agora, até o pessoal tá falando bem, tipo, puta, bacana, potencial saindo dos primeiros testes, o pessoal tá animado aí. O segundo é o peso do carro, tá? O peso a seco, é 1.536 quilos. É muito pesado. Porque se você colocar líquidos e tudo mais, vai encostar algo em torno de 1.700 por aí. No modelo de entrada é muito pesado, tá? Então vamos ver como é que vai ser isso daí. Esse carro tá sofrendo, agora eu vou falar, né? Sofrendo atrasos, porque é o seguinte, teve três questões na verdade. Uma delas é uma greve que teve na Chevrolet, que envolveu várias outras questões. Eu vi que a greve se estendeu até 6 meses, então parte da produção estava parada de alguns modelos, tá? Então assim, o carro que era para ser começado início de produção final de novembro, agora no momento, no final de novembro, final de novembro agora onde a gente tá. Tinha gente que estava tentando antecipar isso em setembro, que talvez até ir por cima e tal. Foi adiado para início de dezembro. Depois falaram, não, a gente vai conseguir entregar as primeiras para os colecionadores no fim de dezembro, antes de parar a produção para a virada do ano, né? Também não. Aí depois adiou de novo para janeiro, tá? Janeiro de 2020, nada. Fim de janeiro, também adiaram de novo. A notícia que eu tenho mais recente é para início de fevereiro. E eu já vi uma notícia hoje, nesse momento que a gente está gravando, que não tem previsão mais. Ou seja, os caras estão falando, ó, o modelo que você vai pegar em setembro vai ser em fevereiro. Agora não tem mais previsão. Problemas, 3. Greve, peças, aliando com o fornecedor, aqueles problemas com a Ford mesmo. E peças e fornecedores, tá? Tem uma outra coisa acontecendo com a Chevrolet grave também, que é o Camaro. O Camaro, 2 problemas graves. Baixas vendas. Saiu semana passada uma notícia que o Camaro V6 foi suspenso de produção por conta de emissão de gases e ruídos, tá? Então assim, o carro tá em linha, tá vendendo, mas hoje se você chegar numa concessionária da Chevrolet nos Estados Unidos, você não consegue comprar Camaro V6. A Chevrolet pretende manter o Camaro V6 ainda em linha. A notícia que eu vi que os engenheiros estão tentando colocar algum filtro, talvez o filtro de partículas que tem na Europa, para tentar se adequar, porque falaram que Camaro V6 não tá dando, né? Então hoje em linha você vai ter o Camaro 4 cilindros e o V8. Até bizarro pensar nisso, né? A Mustang tinha isso, né? O 4 e o topo V8 também hoje é assim, né? E um outro comentário também, o Camaro, como o Matheus falou, tem questão, a Chevrolet queria tirar, por essas coisas tudo acontecendo com o Camaro, a Chevrolet queria tirar o carro de linha final do ano que vem. Aí você fala, puta, você tá brincando, que acabou de lançar, né? Chegou agora no Brasil. Só que ela viu que você tem contrato com fornecedores, você não pode simplesmente quebrar, que você tem que pagar uma multa altíssima. Então assim, Camaro, pelo que eu vi, vai ficar pelo menos até 2022 em linha, tá? Hoje o Camaro é uma incerteza continuar depois de 2022, tá? Então uma pena aí, eu espero que não aconteça isso. O Camaro eu acho carro legal, dependendo da versão ele é muito bom. Eu lamento, só um outro comentário sobre o Corvette ainda do C8. Eu vi que a versão conversível vai custar $7.500 a mais que a Coupé na versão 1LT, né? Então seria $67.500, apesar de falar que não vão conseguir mais manter essa versão, ainda mais com suspensão, atraso de produção. Então o carro que deve custar 70, se for 10 mil a mais mesmo, o que é pedido
depois de 2019 aí, então o carro vai custar algo em torno de $77 mil, né? Driver mode, which is what most people are used to as tour, sport, track, and weather. My mode and Z mode are actually just 2 additional modes. Tour, we look at it as a balanced mode that's good at everything. Sport is a little bit more catered toward the spirited driving. Track is all about the response and how the vehicle handles around maximum cornering, maximum acceleration, and maximum driver feel of the road. What my mode and Z mode will allow you to do is for the driver to configure it themselves. The design intent of Z mode is for a single use case. You could set up Z mode for that curvy road that you go on every day on the way to work. Click on Z mode, do your curvy road, and then go back to my mode, and that's your day. Eu vou falar agora dessa questão da Motor Trend, porque primeiro eu falei que uma das coisas que teria quebrado a internet era o preço do C8, um carro com motor central e motor V8 sendo oferecido por menos de $60 mil. E na mesma semana que a Motor Trend pegou o C8, foi na mesma semana que a Road & Track que estava testando o C8 e os outros carros. Então tem até uma foto aí, eu não lembro em qual Instagram, de qual avaliador automotivo tá, que é engraçado que as equipes decidiram parar só tinha um restaurante no meio do nada do lugar onde eles estavam testando, e tipo, tava numa mesa todo mundo da Motor Trend e na outra mesa todo mundo da Car and Driver, e parece que, desculpa, da Road & Track, eu não tô conseguindo acertar isso hoje. E parece que é assim que a galera meio que se odeia, porque os repórteres, eles ficam trocando dessas empresas, dessas revistas, assim, então parece que tem uma tretinha. Eu não sou muito de ficar procurando o porquê das tretas dos outros, mas parece que o Jason Camisa saiu meio tretado da Motor Trend, parece que a Motor Trend tá até deletando alguns vídeos do YouTube onde o Jason Camisa aparece. Sério? É verdade, eu vi, porque agora... Você falou que estava preocupado que o serviço de assinatura dele estava falido, que eles estão voltando a postar algumas coisas no YouTube, né? Eita. E você vê os comentários mais favoritados, com mais joinha, justamente, porra, vocês estão tirando os vídeos do Camisa, na época que ele estava no canal, porque eu acho que acontece o seguinte, eles não estão voltando pro YouTube em função do serviço de assinatura não tá indo bem, é porque o Jason Camisa agora ele foi contratado, ele está com um canal chamado ICIMI, no YouTube, ele já tem um podcast, olha lá, o cara tá copiando a gente pra falar de carro. Já viu o vídeo de 911, Matheus? O podcast? É lógico que eu vi. Quando eu vi, eu falei, eita, deixa eu ver. É interessante, eu vi 70%, eu entendo uns pontos dele, mas continua, não é o assunto aqui, vai. Então, e aí ele voltou agora, então, a Motor Trend pra falar, olha, não é só o Camisa que testa carro no YouTube, a gente também testa, eles estão soltando algumas coisas. Mas tudo bem, tem essa treta. E rolou essa treta de novo envolvendo o Jason Camisa e a Motor Trend, porque acontece, a Motor Trend ela teve um dia a mais com o C8. A Chevrolet deixou eles ficarem um dia a mais. O que eles fizeram? Vamos passar esse carro no dyno. Aí o que acontece? A Chevrolet declara 60 kgfm de torque com 495 cavalos. O que acontece? Eles começaram a passar esse carro no dinamômetro, eles começaram a ter uns números meio absurdos. Eles chegaram... todo dinamômetro, todo carro, ele tem uma perda de potência de mais ou menos 15%. Por causa de transmissão, de tração ali e tudo mais, ele perde um pouquinho, então tem como você fazer uma conta reversa e dar quanto que esse carro teria no motor. O problema que acontece é o seguinte, eles passaram esse carro no dinamômetro e apontou que ele estava indicando 561 cavalos. O torque aqui eu não vou conseguir fazer a conversão, porque ele está em libras aqui, eu não consigo fazer isso rápido, mas vamos lá. A Chevrolet fala 495 e em sexta marcha, que é uma marcha que tem como é que fala? Um gear ratio diferente lá, que ela seria de certa forma a marcha mais fraca, eles conseguiram 561 cavalos. Se você colocar na conta os 15% da perda, esse carro no motor, né, no crank, que o americano fala, ele estaria gerando 660 cavalos. Então eles acharam que tinha alguma coisa esquisita. Eu não vi o vídeo direito, isso aí eu vi um outro repórter no YouTube explicando o que aconteceu. Até tem entrevista, ele consegue colocar no canal dele, não sei como a Motor Trend não derrubou ainda, tem entrevista com o diretor de testes, tanto espanhol quanto dos Estados Unidos lá, falando da avaliação.
E o que acontece? O que foi chegado à conclusão, e eu vou explicar por que o Camisa entra nessa história. A Chevrolet, ela usa como se fosse, a gente brinca aqui no Archlife, eles têm um cartório, né, para homologar as voltas de recorde. Nos Estados Unidos, várias montadoras vão atrás de um cartório, que na verdade é uma agência, se chama Sociedade, traduzindo para o português vai significar Sociedade dos Engenheiros Automotivos, que é um órgão que ele faz todo tipo de certificação relacionada a carros, e eles que determinam quanto que o motor produz. Aí o que acontece? Resumidamente, na puxada da Motor Trend, eles fizeram uma puxada só com o carro, teoricamente, ali frio, né? Aquela puxada tradicional de dinamômetro, engata a marcha lá que você quer puxar, pisa tudo, vai até o corte. E eles conseguiram esses 561 cavalos na puxada deles. Aí o que acontece? O que essa sociedade de engenheiros automotivos faz? Ele coloca o carro no dinamômetro, mas ele vai fazendo por várias etapas. Então ele fica numa rotação, aí depois ele vai para outra rotação, eles têm uma fórmula lá e eles definem que o carro tem 495 cavalos, é isso que eles falam. Aí o que acontece? Aí a Motor Trend tentou explicar, falando que eles talvez estariam certo, que a Chevrolet talvez estaria roubando. Eu achei que foi uma cagada, e o Jason Camisa entrou com um negócio aí, que ele é um cara muito sistemático. Se você acompanha as postagens que ele faz no Instagram, ele é um cara que adora uma tabela, adora fazer uma conta. Existe um simulador que a própria Road & Track usa, que você pega cilindradas de motores, quanto que aquele motor produz de torque, e ele gera como se fosse um número de performance. Ele tem um gráfico lá de performance, aquele gráfico tem um número lá, e é o equivalente de performance daquele carro, que leva em considerações também números de 0 a 100, que ele já sabe, que é os 2.8 de 0 a 60 milhas, e também o quarto de milha que a Road & Track testou em 11.1 segundos, né? Você falou que, acho que foi isso mesmo que você falou, né? Que o ZR1 vai ser um pouquinho mais rápido. Então o que acontece? Resumidamente, ele jogou nesse simulador os números fornecidos pela Chevrolet e também jogou os números fornecidos pela Motor Trend. O número de performance, essa porcentagem de performance que tinha a dar, deu uma coisa muito absurda. Então tá comprovado realmente que a Motor Trend fez uma cagada. A puxada ali tem muitos fatores. O dinamômetro que eles usaram se chama Mustang Dino. Eu fui atrás, É que eu lembrei de Mustang, lembrei de Ford já, vai. É um dinamômetro que o engenheiro ou o técnico, o mecânico que está operando, ele tem que colocar um monte de variáveis ali, e é um dinamômetro que ele é facilmente corrompido, facilmente alterado, entendeu? Então eu achei que de tudo que eu li, de tudo que eu vi, até do lado da Motor Trend, eu achei que os caras foram um pouco amadores, assim, de divulgarem o negócio, porque eles simplesmente pegaram o número, esse é o número, isso está certo. Tudo bem, eles fizeram vários testes, fizeram puxadas em terceira, quarta, quinta, sexta marcha para ver o que estava acontecendo. Não apareceu uma coisa muito específica, muito realista ali, mas eles não foram ver se tinha alguma variável no dinamômetro, eles simplesmente saíram contestando o número da... como é que fala? Da Chevrolet, que a Chevrolet fornecia, desconsiderando uma agência que é essa sociedade de engenheiros automotivos que a Ford usa, a própria Chevrolet usa para todos os carros dela, tem umas outras marcas que usam nos Estados Unidos, marcas de caminhão, marcas de avião, entendeu? Usam ele, é um órgão realmente com credibilidade. Os caras simplesmente falaram que a Chevrolet estava mentindo, que era um número muito maior, e não sei se para chamar um pouco de atenção para isso aí, porque até agora o review completo deles você tem que pagar para assistir. Então é o que eu tinha para falar dessa polêmica da Motor Trend, porque eu acho que ia aparecer muita gente nos comentários, mas os caras passaram no dinamômetro e o carro que a Chevrolet fala que gera 495 cavalos deu 660 de motor, entendeu? O que acontece? Então a treta é mais ou menos essa. E o que eu tinha para falar que eu acho que é muito interessante, foi apresentado aí o C8R, que é a versão de corrida. Está confirmado que esse motor, ele não é um V8 6.2, ele é um V8 5.5, e está uma grande especulação praticamente confirmada que esse carro, assim como o Mustang GT350R, ele usa um VA-Bequim plano. Ele não usa aquele crossplane que a gente explicou outra vez, ele usa um flat plane crank. Então o que acontece?
é bem provável que a gente tenha um Z06 que usa esse tipo de virabrequim e o ZR1 que também usa esse tipo de virabrequim. Isso tudo no momento, em novembro de 2019, que a gente está gravando, é especulação da questão de potência. É falado que é especulado e tem uma fonte aí que a Road & Track está trazendo, falando que é de dentro da Chevrolet, fala que o Z06 vai usar esse motor V8 5.5, só que com um supercharger. Esse carro vai estar rendendo ali na casa dos 650, 700 cavalos. Então ele estaria, pelo menos, equivalendo ao número de potência do Z06 C6, que está indo embora, e ficando um pouco abaixo do ZR1. E fala-se que o ZR1 C8 vai vir também com esse motor V8 5.5, só que com um par de turbinas, e vai estar rendendo ali na casa dos 800 cavalos. E aí esse carro, ele teria uma versão ainda acima dele, que seria o Zora, que seria um conjunto híbrido, seria o primeiro Corvette com tração integral da história, que ele teria um motor híbrido, um motor elétrico em cada eixo dianteiro, 2 motorzinhos lá na frente, e atrás ele ia ter todo o sistema de baterias aliado também ao motor, então ele seria tração integral, e fala-se 1.000 cavalos. Aí dizem que essa fonte da Chevrolet fala que esse seria o grande carro de reta, de velocidade final, de drag strip também, de 0 a 100, de 0 a 400 metros, seria esse grande canhão de reta, o Zora de 1.000 cavalos, e que os R1 e Z06 seriam carros mais de tocada, carros mais focados para o circuito também, que é o caso dos Z06 e dos R1 C6 que a gente vê aí. Então, era mais ou menos tudo isso que eu tinha para falar. Tem muita coisa para ser confirmada ainda. Eu acho que eles não vão anunciar ainda as Z06 e R1 antes desse carro entrar de fato em produção, começar a ser entregue as primeiras unidades. E, cara, não sei se vale a pena bater de novo na mesma tecla. A gente já veio de Challenger e de Mustang. A gente sabe que esse realmente é um produto mais premium, porque o Corvette ele sempre foi acima, né? De certa forma, um andar acima de Camaro, Mustang e de Challenger, né? Como eu falei, eu acho ele mais comparável com o Viper, da questão de público dele. Então você vê que o carro tá com o interior um pouco mais premium, uma puta de uma multimídia bacana, os materiais são bons, parece que é um carro com acabamento sólido e tudo mais, tem algumas coisinhas de plástico ali e aqui, como o Jason Camisa falou, e você às vezes repara realmente em alguns vídeos, só que aquela coisa, a gente sabe que quem compra carro americano compra pela questão da performance barata. O cara tá pensando mais no V8, né, do que de fato no couro na cabine do carro. Então eu acho que vai vender igual água. Tem muita gente me perguntando o que eu achava, agora finalmente eu tô podendo falar, que eu queria guardar a surpresa pro podcast. Eu acho que vai vender igual água isso aí. Vai ser realmente... É uma coisa boa falar, é motor central para as massas, entendeu? É um carro, até $100.000, realmente, eventualmente eles aumentem a versão do C8 de entrada, cara, ainda é muito mais acessível do que uma... Hoje o que você tem? Você vai ter F8 Tributo, você vai ter Huracan, você vai ter Aventador, entendeu? Então, realmente muito acessível comparado com esses outros carros. Então, eu fico feliz desse carro existir. Eu acho cagada, a Chevrolet tá matando a versão dianteira, talvez a versão com motor dianteiro, né, que seria o C7. Até animaria um pouco mais de pensar que o Camaro, ainda o Camaro vai estar em linha, tem essa opção de manter o motor dianteiro, mas tem essa ideia do Camaro tá saindo. Então vamos ver, né, o que acontece. Tá até comparando aí ele com o Ford GT. Ford GT é um carro de mais de $500 mil, né? Então a gente tudo bem. Não dá para comparar a versão de entrada do C8 com o Ford GT atual, mas eu fico com muito medo do que vai ser o Z06, do que vai ser o ZR1, e outra coisa, o que uma Hennessy da vida vai fazer e colocar uma turbina do tamanho da minha cabeça, deixar essas coisas com 2.000 cavalos, entendeu? Explodindo antes tá bom. Vai ser insano, vai ser muito insano, cara. Não explodindo antes tá bom, que a Hennessy, putz, ela lançou o Timmy, soltou um vídeo, eu não vi o vídeo. Que ele. Do Demon, né? Demon com 1.400. Nossa, que ridículo. Precisa ver se não vai explodir o carro. Tem um Exorcist. Eu vou assistir agora esse vídeo. Acabando aqui, já vou botar aqui pra assistir. And I don't think there's any mid-engine car I can think of that's less than $180,000. This
is $60,000. That's pretty amazing. I mean, you had the MR2 and some of those things, but they weren't in this performance class. When you go to Lamborghini or Ferrari, I mean, you've got that level of horsepower at literally a third of the price, isn't it? Outra coisa que eu ia perguntar, bom, acho legal todos os detalhes, porque acho que a Chevrolet tem muito potencial. Puta, vai ser foda, hein? Acho que a Ford vai se lascar, velho. Porque esse Ford GT... Puta, toda vez que eu vejo um Ford GT, eu lembro de você, as suas imbecilidades zoando o Ford GT. Mas, cara, é foda, porque... lançaram o Mark II do Ford GT, que vai ser só... não vai ser Road Legal, né? Eu não sei o que... Puta, meu... eu não sei o que passa na cabeça da Ford, sabe? Mas o que eu ia te perguntar... eu vi esse canal já do Insimi, do Jason Camisa. Eu nem sei como, tá? Mas semana retrasada eu recebi uma notificação que eu tava inscrito. Eu não sei se ele mudou... Ele tinha um canal que ele mudou de nome? Porque eu não entendi muito bem. Eu falei, eu já tô inscrito nesse canal, eu não lembro. Não sei. Bom, e ele tem uma tretinha com o Johnny Lieberman, bosta, né? Eu detesto esse cara. Ele fala umas coisas coerentes, mas ele é muito... Você não concorda comigo? Vai se fuder. Não, tudo bem, eu acho que a pessoa tem que ser um pouco assim, mas não precisa escancarar publicamente isso, né? Eu acho que ele é muito arrogantão. Eu parei de seguir ele, Matheus, não consigo mais. Eu sigo porque ele posta algumas coisas relevantes, assim, vai. Ele tá com inveja, né, do... Ele odeia o Doug DeMuro, né? Isso que eu acho engraçado. Você que falou, porque né? A galera, ele faz tipo... Ele faz aquele negócio de mandar pergunta pra ele no Instagram quase que dia sim, dia não, né? É mesmo? Aí, eventualmente, alguém pergunta, o que você acha do Doug DeMuro? Vocês não pensam em chamar ele pra fazer um vídeo? Aí, tipo, ele tinha a opção de simplesmente apagar aquela pergunta e não responder pra ninguém, mas ele faz questão de responder. Aí, tipo, ele pergunta, Doug who? Tipo, Doug quem? Entendeu? Então, acho que ele fica meio mordido de que o Doug DeMuro, ele simplesmente pega um carro emprestado com alguém, faz um videozinho de meia hora falando merda. Dá mais visualização, né? Tem 1 milhão de views, entendeu? Aí a galera, pra assistir o Johnny Lieberman, vai ter que pagar o serviço da Motor Trend, que todo mundo reclama. Aliás, a galera Mas, tá cara, pesado, assim, velho. eu acho que como ele tem acesso a esses carros, e realmente, eu gosto dos reviews, principalmente escritos dele. É que assim, ninguém é perfeito, entendeu? O que eu vou falar mais do cara? Não sei, eu gosto do cara, eu sei que você não curte algumas coisas que ele fala aí, mas a gente que tem que, por exemplo, eu já descobri muita coisa que eu falei aqui no podcast, eu descobri por ele, entendeu? Porque é o seguinte, a Motor Trend tá soltando uns vídeos aleatórios aí, e eu até tinha brincado com o Matheus e com o Henrique, eu falei, cara, não sei o que tá acontecendo, não sei se os caras estão quebrando, estão perdendo audiência e tal. Aí o Matheus veio com essa história do Jason Camisa apagando os vídeos. E engraçado que esses vídeos que eles liberam, você vai ver os comentários, são pesados, velho. A galera coloca assim, eu não vou pagar por isso, sabe? Tipo, coloque todos os episódios no YouTube de volta. Aí aparece a Dear Motor Trend, you'll never get $1 from me. Os caras estão com comentário mesmo pesado, sabe? Posso falar uma coisa que eu fico realmente chateado? O canal da Evo, que já teve Chris Harris, Henry Chipotle, o Jethro Bonvendon, que eu não sei falar o nome dele até hoje, que ele faz os vídeos com o Johnny Lieberman. Cara, o canal da Evo era o canal mais fodido do YouTube de vídeo de carro. Hoje os caras ficam fazendo propaganda pra Hyundai. Só tem vídeo de Hyundai da porra do i30N lá. Tá, hoje nós vamos falar do i30N. Cara, você vê o canal, os últimos 10 vídeos é tudo Hyundai. Era um dos melhores canais que tinha. Juro por você, cara. Quando tinha vídeo do Chris Harris, eu fazia pipoca pra assistir o vídeo. Hoje é propaganda. Agora eu tô vendo aqui, a Autocar postou aqui do Skoda. E até aparece lá, vídeo promovido. Então, tipo, você fala, caramba, meu, esses canais... É porque é delicado, porque você pega esses canais que são de revistas mesmo. Cara, eu lembro. O seguro, não sei se é isso, a pólice de seguro da Evo, para testar a McLaren F1, era 25 milhões de libras, de tanto crédito que a Evo tinha. Aí hoje, quem que a McLaren vai recorrer para soltar um vídeo de um carro 0 km no lançamento dele? Eles ligam pro Chimie ou eles ligam pro James, pro JWW. Então, tipo, eu acho meio complicado porque é um canal de uma pessoa só, do cara que começou como um influenciador de rede social. O cara tá quebrando esses canais gigantescos de empresas milionárias que vendem revista no mundo inteiro. Então, as coisas que assustam um pouco. Tudo bem, para nós é bom, porque é mais informação que a gente tem, mais acesso, entendeu? As revistas, elas têm que melhorar,
Eu sou um dos poucos caras que ainda vai na Avenida Europa compra a revista na banca para ficar folheando revista em casa, entendeu? Sendo que hoje você consegue... tem um amigo meu que talvez possa estar ou não gravando comigo nesse momento, que ele pega a revista pirata e me manda. Eu não vejo. Quer que eu te não fale falei como que eu é você. consigo? Quer que eu te fale como eu consigo? O cidadão canadense, que é meu irmão... Tem acesso já... Cada cidadão canadense tem direito a acesso a uma biblioteca do local. O Gustavo deve ter também, com certeza. Você tem acesso a todos os jornais e revistas do planeta. Gratuito. Faz parte, é tipo um direito do cidadão, entendeu? Então meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha estão morando no Canadá. E o meu irmão me passou login e senha e eu consigo salvar a revista, entendeu? Então eu pego, praticamente tenho acesso a qualquer revista. Tem algumas do Brasil, eu tenho acesso ao lixo da Folha de São Paulo, coisa da Globo. Né? Eu falei, essas bostas tem aqui de graça, eu nem vejo esses lixos. Mas tem algumas coisas bacanas, entendeu? Então você acha essas revistas lá. Tem algumas que eu consigo com outros amigos. Que o pessoal às vezes posta em fórum e tal. Mas voltando ao que você falou aí de... É que era engraçado, eram as revistas. Tudo tá acontecendo, é revolução, né, Matheus? Porque antigamente a revista aqui no Brasil você tinha o quê? 4 rodas. O principal era 4 rodas. É engraçado, a opinião que eu tenho da 4 rodas é totalmente diferente do que eu tinha há uns 10 anos, sabe? Tem muita coisa que eu vi que é vendido, que não é mentira, é um achismo. Ou reportagens copiadas. Eu vejo muita reportagem copiada de fora, tá? Copiada com permissão, outras sem permissão. Sem permissão eu vejo quando eles traduzem ao pé da letra. Horrível, termos horríveis, eu não consigo mais olhar essas revistas brasileiras, entendeu? Nada contra quem goste. Mas, por exemplo, tem canais de YouTube que são muito mais respeitáveis, mesmo brasileiros. Eu falei que não tinha nada, hoje tem muitos bons, por exemplo, de informação desse nível, de conteúdo desse caos, tipo, por exemplo, o Flatáutica do Barata, o Full Power do Bernasconi, a gente conhece, conversa com eles, o Belotti, entendeu? Tem veículos muito bons que o pessoal sabe, cada um na sua área especializada, manjam de alguma coisa, dão um foco em mais algumas coisas, são muito bons. Mas, cara, nada contra, eu não consigo ver 4 rodas. Eu olho assim, outro dia eu peguei uma, eu olhei e falei, nossa senhora, como é que os caras não quebraram ainda, sabe? O pessoal não se inova. Pensando nessas revistas tipo da Evo, eu tô no canal da Evo aqui, né? O último que eles soltaram foi do I30, há 6 dias, hein? Aí tem até um de 3 semanas da pista, tem um do 992 Carreira S há 2 meses... Matheus, o custo para fazer isso para uma revista é muito grande, que o pessoal leva equipe, leva equipamento muito pesado. Um cara sozinho, um youtuber, ou que seja gente do Amigos por causa que é uma equipe bem menor, é muito mais fácil, muito mais rápido. E é mais barato pra gente fazer. A gente não precisa ter uma editora para sustentar uma equipe inteira de jornalistas, fazer um negócio que, tipo, por exemplo, você pega a revista brasileira, tem várias seções dentro da revista, né? E, cara, a gente faz o vídeo, já era, acabou, entendeu? Acabou, é aquilo, não precisa, tipo, os usados do mês, o que tá saindo de linha, o que tá entrando. Aí você, pra preencher a revista, pega a informação de fora, e essa informação de fora que sai numa revista já tá atrasada há 2 meses. Então, por exemplo, essa informação que eu falei do Corvette C8, que tipo, hoje saiu a notícia que foi suspenso a produção do C8, nem entrou aí, mas não tem data determinada, vai começar em fevereiro. Não, nesse momento que a gente tá gravando, não tem data estimada. Então assim, aí você vai olhar numa revista, você vai olhar a revista, se alguma revista brasileira passou isso daí, no mês passado vai estar falando que o carro vai estar em linha em dezembro. Informação ultrapassada, que tá mudando toda hora, sabe? Então, é muito mais simples, sabe, fazer. Por outro lado, eu admiro muito a Evo, assim, os tomados, profissionalismo, a Carfaction também era muito bom. E hoje, cara, os caras percebem que, tipo, eles criaram um nome, esses jornais, tipo o Jason Camisa, né? Então os caras saem fora, reinam sozinho, que isso é muito melhor, né? Não depende dos outros. Que às vezes o pessoal te acompanha, não também pelo conteúdo, mas da maneira que você passa, sabe? Como você passa de tecnologia, exatamente, né? Que é o caso do Matt Farah, porque foi engraçado, porque o algoritmo do YouTube é uma porcaria, né? Ele percebeu que eu tava muito em carro americano essa semana, por causa do Challenger e do Mustang que a gente gravou. Aí eu tava vendo os vídeos do C8, aí ele me jogou num vídeo de 5, 6 anos atrás do Matt Farah testando um Z06 emprestado do espectador do canal dele. E, cara, ele fala, puta, a galera tá... Ele tava no começo desse
desse one take, né? Que ele faz numa tomada só, né? E ele fala, pô, ele agradece o pessoal, até vou te passar aqui pra você assistir, ele fala, pô, obrigado, parece que tá fazendo bastante sucesso. Ele fala, eu tô feliz que vocês gostaram porque eu não tenho problema nenhum pra editar isso, entendeu? Então ele basicamente tira o arquivo da GoPro e joga no YouTube, entendeu? Aí você vai ver, tem vídeos dele com 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões de views e é o que você falou. Ele é muito bom, eu adoro também ver os reviews escritos dele. Então, mas o jeito que ele passa a informação é muito bom e eu vou falar uma coisa pra você, o cara acelera naquelas ruas lá que a gente... eu já falei, tem alguma sacada ali, porque o cara acelera daquele jeito nos Estados Unidos, passando o carro e fala, beleza, fechou a pista. Aí passam umas famílias nos carros contrários, sabe? Você vê que tipo, tem 2, 3 pessoas no carro. Eu falei, não tá fechado não, o cara tá na via pública mesmo. Ele deve ter algumas sacadas, mas... Cara, é muito mais simples pra você fazer, sabe? Com GoPro e tudo mais. O próprio canal do Korn mesmo. Foi um dos caras que eu falei pra ele. Que ele falou o que eu achava. Eu falei, faz, você gosta de fazer as coisas, faz que o pessoal gosta, né? Porque o pessoal segue. Óbvio, os carros são muito bons, mas as pessoas gostam de você. Então, assim, tem que fazer, cria outro canal que faz parte, né? Porque o Korn tinha muita questão do, puta, mas será que não vai dar treta pra vocês? Eu falei, pra mim? Eu tenho NB, porque se eu falasse que daria treta, eu seria sendo hipócrita, né? Então, aliás, vamos gravar vídeo de vitrine, viu, William? O pessoal quer o tour da avenida de novo. Vamos sim. Mas, cara, é muito mais fácil, né? O Shimi fica pra cima e pra baixo, aí é mais fácil às vezes pegar. O cara pega, puta, eu sei lá, por exemplo, eu tô ainda no canal da Evo, aí a imagem de fundo até bonita, é um GT3 RS 991.2, é uma SVJ, uma 720, é uma pista. Aí, às vezes você vai num evento assim, o cara, puta, gostei do seu vídeo e tal, não sei o quê, por que você não grava com uma pista? Aí você vai lá e comenta, puta, mas é difícil achar, pô, eu tenho um carro, eu te empresto. Aí vai nessa, o cara vê o vídeo, mostra pros amigos, porra, legal, será que ele grava no meu carro? Que carro você tem? Tem uma 720, aí o cara vai e grava. Puta, vou falar pra ele gravar SVJ, GT3 RS, é assim que vai, velho. É muito simples. E o legal de gravar esses vídeos é que, por exemplo, a gente que tem o nosso patrocinador tipo a Pirovani, óbvio que eu não tenho carro assim. Eu tento falar da maneira mais polida, mas assim, coisas que, por exemplo, se a gente pegar um carro com montadora, a gente não pode falar que, puta, não gostei desse carro. A montadora, não pode falar isso, não gostei do seu vídeo, não vou mais te emprestar mais carro. Pau no seu cu, eu pego um carro com outra pessoa e falo a verdade. Aí as montadoras têm muito mais medo, entendeu? Então hoje pra gente, no Amigos por Carros, a gente... Carro assim, digamos, entre aspas, né? São carros mais difíceis, né? Eu quero trazer McLaren pro programa, a gente trouxe a Lamborghini que eu queria, foi uma Gallardo, queria Huracan, pretendo mais pra frente e tal, quero trazer Ferrari também, mas hoje meu foco é mais na McLaren, por exemplo. Eu falei, cara, a gente nunca trouxe uma McLaren no programa, né? E... Aquela SVJ lá não rola, não? Não, acho difícil, acho muito difícil. Mas que seja Huracan, por exemplo, sabe? Eu queria trazer uma Huracan. Se fosse performante seria o sonho, mas a Huracan, sabe? Então a McLaren, pô, 720 seria o sonho, mas se for uma 570 ou a própria 12C, acho que a 570 seria legal. Seria ideal, sabe? Não estou exigindo o topo. Mas eu já falei já com o Pirovani, ele tá falando, não, relaxa, tá nos planos, chá comigo. Então assim, a gente vai ter carros bacanas, a gente não precisa ir atrás de montadora e tipo, precisa ir lá fora na Europa pedir. Não, se surgir, eventualmente a gente tá viajando, a gente pede lá fora, né? Se tiver possibilidade, sim. Se não tiver, a gente arranja por aqui. Então, por exemplo, Renault. A gente tentou tanto, pedir tanto o Zoe e o Sandero RS. Cara, veio um telespectador do Amigos por Carros. Eu tenho o Sandero RS, quer pegar o carro? A gente gravou o Sandero RS. E o Zoe, tipo, não é um carro que eu tô desesperado, mas eu gostaria de passar, sinceramente, uma semana com o Zoe pra ver como é que é conviver com um carro desse. Cara, mas não tô desesperado, não duvido de pedir pra alguém e a pessoa emprestar, entendeu? Então... Deixa eu aproveitar esse momento pra fazer um desabafo e um pedido. O desabafo é o seguinte: um amigo nosso vai ter que gastar 200 mil reais num Golf GTE pra gente finalmente dirigir o equivalente do A3 e-tron, que eu não superei isso até hoje. Pelo amor, eu também não superei isso. E o pedido é que, já que estamos falando de carro americano, e a gente sabe que tem muita gente bacana que escuta a gente, você falou desse negócio de emprestar carro, não seria nem pra emprestar, mas eu entrei numa fase tão entusiasta a respeito de carro americano, desde o NBcast do Challenger, passando pelo Mustang e hoje do... como é que fala? Do Corvette novo. Cara,
proprietário do Demon Preto, que passa de vez em quando na Avenida Europa. Cara, a gente só queria ver o carro parado de pertinho, só pra ver como é que é um pneu de drag pra andar na rua, cara. Não, mas eu tenho algumas coisas dessas, mesmo o dono da SVJ Verde, eu vou falar com ele, que, tipo, é que ele parece sempre, é que eu que... A questão, eu preciso dedicar mais, mas eu quero ver, tipo, alguns carros eu preciso ver parado, entendeu? Tipo, ainda eu vi a pista parada, eu quero entrar, mexer no carro. Eu vi a 720, eu mexi em alguma coisa, mas eu quero... Alguns carros eu queria parar e mexer assim. No sentido de, abre capô, deixa eu ver o painel de bordo, deixa eu ver acabamento, sabe? Ou passar uns minutinhos com o carro, só pra ver algumas construções e que tem de diferença, sabe? Tipo o que a gente fez com a Senna, a gente... Até eu entrei e saí rápido da cena, mas mexer mais no carro, sabe? Carros assim, é o maior prazer, né? Mas é isso aí. É isso aí. Eventualmente a gente vai voltar a falar do C8 quando for apresentadas aí as versões Z06 e Z1. Eita, Matheus, eu tô olhando aqui no canal da Evo, puta, eu viajando. Tem um vídeo de 2 anos, escrito Renault Zoe e-Sports. É um Renault Zoe, parece aquele Golf W12. Nossa, então eu falei, puta, esse aqui provavelmente vai ser o futuro Zoe RS, né? Sucessor do Clio RS. Que bizarro. Gente, então passando um recado final aí, como eu falei no início, cria uma conta no SoundCloud, dá um like, comenta lá pra gente ver o feedback, né? A gente vai gravar mais alguns carros pra frente, vai voltar com alguns Modern Classics enquanto não saiu. Acho que de carro americano, a gente gravou, vai ser praticamente com esses 3 em seguidas, né? Que é o Challenger, depois de um elétrico, né? Acho que foi o Taycan. Veio o Demon, os Hellcats, né? O Mustang, e agora o Corvette C8. E a gente vai tentar voltar algum Modern Classic. Não se esqueça de ver também o APC Motorsport, que é o podcast que a gente está falando sobre carro de corrida, sobre categorias que rolam aqui no Brasil e lá fora. E como o William falou no começo, comente se você está escutando pelo Deezer, pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, comente pelo SoundCloud ou pelo aqui mesmo, não posso falar aqui no YouTube, mas no YouTube também, porque é o único termômetro que a gente tem realmente para saber aí do que vocês estão achando e eventualmente um carro que vocês queiram muito que a gente tá gravando. Ó, já vou aproveitar para falar que ele acha que a gente esqueceu dele, mas tem um cara chamado Luiz que fica comentando no YouTube que ele tá pedindo a SLR McLaren. Cara, você tem que mandar um e-mail pro James lá, porque ele não testou a SLR ainda, a gente não pode falar dela. A gente vai falar dela e tem um rapaz que eu agora não lembro o nome dele. Ele quer participar da McLaren F1, do episódio da McLaren F1 que a gente deve gravar esse ano ainda. Então eu vou até mandar uma mensagem pra ele pra combinar o dia, mas a gente vai gravar, a gente grava esse ano SLR e McLaren F1, acho que pode ser. Quem sabe episódio de Natal um dos dois, hein? Pode ser. Então tá bom, valeu gente, obrigado e até. Falou!